Quem é esse você que você quer ser? Essa foi a pergunta que eu fiz para um aluno que estava muito angustiado com as suas próprias atitudes. Ele estava no 3º casamento e ele não sabia demonstrar amor, não sabia falar daquilo que ele estava sentindo. Ele não tinha uma abertura emocional. Ele tinha abertura para besterol, como diz ele, para falar besteira, para falar coisas superficiais, para brincar. Mas o relacionamento estava exigindo que ele fosse mais verdadeiro com ele, mais profundo, mais íntegro com ele mesmo. Só que ele não aprendeu a fazer isso. Na sua infância, ele teve um pai muito austero. Ele não tinha um espaço nem liberdade para falar com o pai, para ter um diálogo com o pai. E isso deixou algumas feridas. E quando de repente ele se torna esposo, se torna pai, ele não sabe como construir essa relação, ele não sabe como se abrir. E isso foi fazendo com que ele fosse acumulando experiências em relacionamentos, e apesar de ser uma pessoa muito boa, ele tinha atitudes muito duras, muito ríspidas com as pessoas. E ainda tinha uma mágoa com o pai, lá do passado. E quando eu perguntei para ele que tipo de pai você quer ser, que tipo de esposo você quer ser, que tipo de líder você quer ser, ele falou: só se eu nascesse de novo, porque eu tenho vontade de ser uma pessoa que me posiciono melhor. Às vezes eu sou muito rígido no momento que eu poderia ser mais suave, e às vezes eu sou flexível demais no momento que eu poderia ser firme. E eu pergunto a você, você também já experimentou isso? A sentir uma angústia por estar tendo um tipo de comportamento que você preferia não ter? De você não ter clareza qual é o seu papel, qual é a sua identidade? Muitos de nós temos muitas marcas da infância, e se nós não formos lá resolver essas raízes, pode ser que a gente entre nesse loop. 1, 2, 3 relacionamentos, 4. Mas se eu não casar comigo primeiro, se eu não aprender a curar essas feridas, pode ser que a minha vida não flua. E ninguém vive sozinho, não é verdade? Eu fiz todo um processo com essa pessoa para que ele pudesse se dar permissão de ser quem ele realmente é. Porque a gente vai criando algumas identidades, um jeito de ser, e vamos alimentando isso. Isso é como uma sombra que esconde a nossa fragilidade, quem realmente somos, mas a gente não aprendeu a ser diferente. E o convite é a gente aprender a ter essa abertura emocional, a falar do que você está sentindo. Eu poderia dizer que o primeiro passo para a gente trabalhar esse você que nós queremos ser no futuro é olhar para o momento atual. É como ver esse terreno, o terreno da nossa mente, o terreno do nosso coração, o que tem aí? E se eu não preparar esse terreno, se eu não arrancar as mágoas, se eu não aprender a perdoar aquilo que aconteceu no passado, se eu não perdoar aquele menininho que guardou uma mágoa do pai, se eu não fizer todo um processo, esse terreno ele não fica fecundo, ele não é propício para sementinhas de mudança. Eu não consigo transformar nada superficialmente. Para eu fazer uma transformação verdadeira, é necessário eu cuidar do terreno. Pare um pouquinho e dá uma olhada para o seu momento atual. Podemos chamar esse momento de diagnosticar. Que sentimentos você anda nutrindo? Que tipo de pensamentos, ideias você está tendo? Essas coisas que você está nutrindo aí, essas sementinhas, elas estão favorecendo para que no futuro você seja a pessoa que você é? Ou são sementinhas que estão
brotando, crescendo e fazendo florescer mais medo, mais insegurança, mais raiva, mais mágoa. Como fazer para mudar isso? Uma das coisas que a gente trabalha muito na programação neurolinguística é aprender a se colocar no lugar do outro para poder perdoar. É quase um exercício de compaixão. Quando você, com a cabeça adulta que você tem hoje, olha para o seu passado e se coloca no lugar do seu pai, e no caso específico eu estou dando um exemplo, no caso daquele pai, tão duro, tão austero, se coloca no lugar dele. Quando ele tinha aquelas atitudes, o que ele queria de bom para você? Na cabeça dele era a forma de educar que ele sabia, que provavelmente quando foi criança aprendeu também com o próprio pai. O jeito que ele era com a esposa, de repente tão frio. Ele entendeu em algum momento na vida que ser homem era ser assim. E esses resíduos continuam aí, vivos dentro de você, como algo que está norteando a sua vida, de uma forma que não é o que você quer. Então olha para aquele menininho, dê atenção e carinho para ele, atenção e carinho que ele não teve do pai, passe a ter um autocuidado, passe a olhar para você com mais amor e se abra para perdoar. Existem vários exercícios de perdão. Num vídeo anterior eu falei também sobre o perdão. Então olhe para o terreno, o que tem aí? Olhe para a sua forma de pensar, as coisas que você pensa e fala, os sentimentos que você guarda. Não tem como um coração que está ocupado com mágoa, ressentimento, raiva, não tem como a vida fluir. É um peso que estamos carregando. E eu convido você a se livrar desse peso, porque ele não te pertence. É a interpretação que você dá para aquela situação é que faz com que isso seja tão forte. E eu sei que muitas vezes, mentalmente, a gente acha que perdoou, mas no coração, a gente sabe que aquilo ainda está lá. Experimente respirar um pouquinho e reconhecer que existe essa dor. Reconhecer que existe uma dificuldade em perdoar. E tome uma decisão de acolher esse sentimento e permitir que essa mágoa se vá, reconhecendo, aceitando, respeitando e tendo clareza aí na sua consciência que você é maior do que isso. Comece a desejar bem para aquela pessoa que fez tão mal para você. Porque não é sobre você, é sobre a forma que a pessoa aprendeu a viver, a se comportar. A intenção que está por baixo desse comportamento é uma intenção positiva. Então olhe para esse terreno e antes mesmo de traçar metas, eu quero ser assim, ou eu quero ser flexível, eu quero ser amoroso, eu quero me posicionar. Antes disso, limpe esse terreno. Olhe para isso e permita de verdade ressignificar isso. Acolhendo você, agradecendo a pessoa, porque ela te ensinou algo muito importante. Ela te ensinou como você não gostaria de ser, embora você esteja sendo refém disso. Nós ficamos prisioneiros desses tipos de comportamento, instalamos crenças e a vida não flui. Existem várias formas de você lidar com o perdão. Uma delas, como eu estou falando, você se coloca na posição do outro e sinta o que você imagina que aquela pessoa sente. Há muitos anos atrás, eu estava na minha adolescência, recém-chegada na capital mineira, vindo do interior, e aconteceu uma coisa muito, muito triste assim. Uma prima, a minha prima, o nome dela é Persília, ela foi
agredida de uma forma muito séria pelo marido. Ela ganhou um tiro assim, e ela ficou totalmente paralítica, daqui para baixo ela ficou paralítica. Viveu na cadeira de rodas muito tempo. Mas é tão interessante, o dia que eu fui, né, ver como ela estava assim, eu fiquei pensando, nossa, deve ser muito difícil para ela. Como não guardar ressentimento e mágoa de uma pessoa que quis tirar a vida dela? E ela me deu uma lição muito grande, muito bonita. Ela tinha um filho que hoje já é um homem, né? E ela também já está no outro plano, já foi embora, mas deixou uma grande lição sobre perdão. E eu falei para ela, né, daqui para cima tudo normal, né, falando, e não conseguia movimentar os braços nem o corpo, mas conseguia pensar, falar. E ela falou assim: se está difícil para mim, imagina para ele. Talvez nunca mais ele vai ter uma consciência tranquila. E olha que exemplo ruim ele vai ter que carregar, esse exemplo negativo que deu para o filho dele. Deve estar muito mais difícil para ele. Naquele momento foi como para mim uma nova lente para eu olhar para aquilo. Eu acredito que os familiares ficaram mais revoltados do que ela. A impressão que eu tenho é que quando acontece alguma coisa muito drástica, parece que aquilo que a gente perde, o movimento que ela perdeu no corpo, ela ganhou um movimento no coração, de expandir o amor e a compaixão. Então, olhar para o nosso terreno, fazer uma reflexão profunda, o que tem aqui? O que eu estou nutrindo? Porque senão eu não consigo fazer mudança. Ninguém consegue dirigir um carro olhando no retrovisor. E quando nós estamos grudados nas coisas do passado, nós não temos uma visão de futuro. É muito melhor olhar para o para-brisa, não é verdade? A partir do momento que eu entro num processo de autoconhecimento, que eu tiro todo esse peso, toda essa mágoa, trabalho todas essas crenças que são limitantes, aí eu consigo visualizar um novo eu no futuro. E esse é o segundo passo. Quem é esse você que você quer ser? Se permita sonhar com isso. O nosso corpo, ele está sempre processando o que nós desenhamos, descrevemos na nossa mente. Visualize você uma pessoa que sabe dialogar, que tem empatia, que sabe ouvir, que sabe acolher. Uma pessoa que tem abertura emocional. O que quer dizer isso? Quando as coisas não estão bem, você sabe falar, você sabe expressar. São habilidades, nós chamamos de soft skills, habilidades socioemocionais, que vão tornar as nossas ações mais flexíveis, mais resilientes, que vai fazer com que a gente tenha esse senso de direção nos nossos relacionamentos, seja com a nossa equipe, seja com filhos, seja com a companheira, seja com amigos, irmãos, não interessa. Quando eu sonho ser uma pessoa melhor, dá mais trabalho do que quando eu quero atingir metas que têm a ver com fazer as coisas. Só que a gente não é um fazer humano, a gente é um ser. Quando você desenvolve uma habilidade de ser uma pessoa mais calma, de ter mais sabedoria, nunca vai ser ruim isso. Porque isso vai levar você para um patamar de consciência que te ajuda a lidar com qualquer situação. Então, quem é esse você que você quer ser? A partir do momento que eu tiro as travas que estão me impedindo a minha vida de fluir, eu posso sonhar com esse você, com esse novo eu. E só o fato de eu colocar essa intenção de ser uma pessoa melhor, eu já vou conseguir mudar o meu estado interno. Eu já vou conseguir ter alguns insights. Às vezes eu
No caso dessa pessoa, eu sugeri para ele, depois de fazer alguns atendimentos e depois que ele fez um curso de autoconhecimento, para colocar uma borrachinha assim, ó, no braço, que todas as vezes que ele tem aquele comportamento, que ele sabe que é um comportamento estúpido, que não combina com o objetivo dele, daquela pessoa que ele quer se tornar, então ele puxa essa borrachinha. Ó, já ia eu brigar. Olha, já estava reagindo novamente. E ele falou, olha, está ficando roxo, mas eu estou conseguindo sair do automático. Eu estou conseguindo buscar novas formas de agir. E isso é maravilhoso. A partir do momento que eu desenho o que eu quero, o próximo passo é ter pequenas atitudes que nos levam àquilo que nós realmente queremos. E isso começa com coisas simples. Cessar as críticas, cessar as reclamações, inclusive sobre você mesmo. Praticar autoempatia. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre autoempatia. Eu aprender a estar do meu lado, eu aprender a me acolher. Eu aprender a reconhecer que tem coisas que eu não dou conta. Muda muito quando eu consigo verbalizar para o outro, olha, eu não me senti bem da forma que eu falei com você, eu ainda não estou conseguindo ser como eu gostaria. Entende? Isso já ajuda você a ir acessando novos recursos. Então, avalie o terreno, clareio aquele eu que eu quero ser e começo a ter novas atitudes. A pergunta é, o que eu vou viver hoje, o que eu vou fazer, quem eu vou ser? Para que no futuro eu olhe para aquele eu lá de excelência e confie mais na possibilidade de me tornar aquela pessoa. Então, todos os dias, cada passo que eu vou dando, eu vou fazendo uma mudança rumo ao meu objetivo. E é incrível, nenhuma construção começa de uma vez, tudo é com o primeiro tijolo, toda caminhada é com o primeiro passo. Então, vá com calma, vá com carinho, focando aquilo que você quer. E talvez antes disso é importante você fazer um planejamento. Vou procurar valorizar essa pessoa, vou procurar elogiar. Aquilo que eu estou criticando, eu vou procurar separar a pessoa do comportamento, coisa que nós já falamos aqui nos vídeos. Sabe? Eu vou procurar realçar o que a pessoa tem de melhor. E vou fazer isso comigo também. E provavelmente eu vou poder celebrar vários ganhos todos os dias. E essa é outra coisa muito importante. Celebre os seus ganhos. Esteja do seu lado. Como aquele personal que está ali torcendo por você. Você está exercitando o músculo da flexibilidade, o músculo da amorosidade, o músculo daquela forma de ser que você quer ser. Então, parabeniza você. Esteja do seu lado, celebre os seus pequenos ganhos, se presenteie de alguma forma. E isso vai te motivando. Sempre que terminar o dia, escreva no caderno, né? Hoje eu fiz isso, hoje eu consegui tal coisa, e estou feliz e me parabenizo por isso. Ou fale isso diante do espelho. Crie momentos para que você possa continuar sendo um ponto de apoio para você, sendo um suporte para você nessa caminhada. É isso que eu quero passar para você hoje. Me deixa saber se está fazendo sentido, e se está, curta, compartilhe, me dê sugestões. Se você ainda não assinou o meu canal, faça isso. Saiba que dessa forma o YouTube vai saber que você curte esses tipos de conteúdo. E continue, não só sonhando com esse você que você quer ser, como fazendo todos esses processos de transformação. E cada vez mais você vai ficando mais confiante na sua competência e no seu merecimento de se tornar uma pessoa cada dia melhor. Um beijo grande e gratidão pela sua atenção.